as suas Bíblias no Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 5. Nós estamos aqui na igreja estudando o Sermão do Monte, já há algumas semanas. Nós vamos dar continuidade hoje. Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos tentar estudar aí os versos 21 a 26. Mateus, capítulo de número 5, versículos 21 até o verso 26. Vamos fazer a leitura mais uma vez de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos leem os versos pares. Mateus 5, de 21 a 26. Todos encontraram? Amém? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Amém. Nosso irmão Flávio faz uma oração pedindo que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto, gostaria de fazer antes uma introdução, gostaria de tentar entrar no contexto do texto aqui, mas antes eu queria advertir aos irmãos que esses textos do Sermão do Monte, eles acabam levando a gente que fala sobre eles a fazer meio que na forma de sermão, porque eles são textos bem típicos de um sermão mesmo. É um sermão, na verdade. Mas mesmo assim, eu gostaria que os irmãos ficassem à vontade para fazer perguntas, para falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, acrescentar algo, caso alguém ache que deva. Meus irmãos, o Sermão do Monte ele começa no começo do capítulo 5. Se você observar a sua Bíblia aí, você vai ver que esse capítulo inicia logo com um título aí, em caixa alta, dizendo o Sermão do Monte. Nesse sermão, meus irmãos, Jesus ele expôs, ele mostrou um tipo de espiritualidade que não era exatamente aquilo que os judeus esperavam. E especialmente ele se apresentou ao povo de Israel como sendo um Messias que não era exatamente o Messias que os judeus e especialmente os fariseus esperavam. Nessa época, Israel, eu acredito que todos vocês sabem, Israel era uma colônia do Império Romano. Já há vários séculos eles eram colônias de outros impérios. E havia no povo de Israel uma expectativa, um desejo de que quando o Messias aparecesse, quando o Messias prometido no Antigo Testamento finalmente surgisse, ele iria ser um líder político que iria pegar em armas e libertar o povo de Israel. Em resumo, era esse o Messias que Israel esperava. Mas aí aparece o Senhor Jesus Cristo e logo no começo do seu ministério, Cristo já fez muitos milagres. Logo no começo, ele já pratica muitos milagres e, notadamente, não poderia ser diferente, ele atrai as multidões para perto dele.
as multidões começam a se perguntar, será que esse homem é o Messias? É esse aí que vai libertar Israel, que vai nos libertar do nosso cativeiro? Então, logo no começo do ministério de Jesus, já havia em torno dele uma grande expectativa de que aquele homem que estava praticando muitos milagres poderia ser o Messias. Só que no seu primeiro sermão, no seu primeiro grande sermão, que é o Sermão do Monte, Jesus, logo nas primeiras palavras, ele dá um banho de água fria nos judeus, em especial nos fariseus. Porque aquele homem que os judeus acreditavam que poderia ser o Messias, ele tinha palavras que no mínimo chocaram os judeus daquela época. Veja aí o capítulo 5, primeiros versos. Esse homem, o Messias, vai dizer que são bem-aventurados os humildes, são bem-aventurados os que choram, são bem-aventurados os mansos, são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, são bem-aventurados os misericordiosos, são bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos e, por fim, os injuriados. Então Jesus aparece com um discurso que não era o discurso que o povo de Israel queria ouvir. Porque a expectativa deles é que o Messias aparecesse dizendo, eu sou o Messias, vamos pegar nas armas e eu vou libertar Israel. Mas Jesus aparece com outro discurso. Bem-aventurados quem? Os pacificadores. Naturalmente, aquelas palavras, na interpretação dos judeus, poderiam colocar o ensino de Jesus em contradição com a lei de Moisés. Na cabeça dos judeus daquela época, o discurso de Jesus, esse discurso de buscar a paz, esse discurso de ser humilde, de ser misericordioso, não se parecia muito com a lei de Moisés. E por isso, fatalmente, os fariseus acusariam Jesus de contradizer a lei de Moisés, a lei de Israel. É por isso que, logo no verso 17 aí do capítulo 5, Jesus se adianta a essa crítica e ele deixa logo claro, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, parece que Jesus está se adiantando ao que as pessoas diriam. Esse homem está ensinando outra coisa. Moisés ensinou outra coisa. Moisés não ensinou isso. A lei de Israel diz olho por olho, dente por dente. Mas esse homem aparece dizendo, bem-aventurados os misericordiosos. Esse homem está contradizendo a lei de Moisés. Jesus parece que se adianta a essa crítica e diz, não pensem que eu estou contra a lei e os profetas, aqui simbolizando o Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. O ensino de Jesus, ele não estava contra a lei de Israel, contra o ensino de Moisés. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 8, ele diz que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. A lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Então, o ensino de Jesus não estava contra a lei de Moisés, mas o ensino de Jesus estava contra os ensinamentos dos fariseus. E todo esse capítulo 5, então, meus irmãos, nós vamos encontrar Jesus, então, não contradizendo a lei que Deus mesmo havia dado a Israel. Nós vamos encontrar Jesus contradizendo, sim, os ensinos dos fariseus. Os fariseus foram descritos por Jesus em todo o seu ministério como sendo hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque os fariseus tomavam os mandamentos da lei de Israel, adicionavam coisas a esses mandamentos, rituais externos, adicionavam algumas coisas e escondiam as exigências internas da lei. Eu vou trazer só um exemplo aqui para vocês terem uma ideia de como os fariseus eram. Os fariseus adicionaram, por exemplo, várias leis ao quarto mandamento. Todo mundo lembra qual é o quarto mandamento, né? 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do descanso. Havia esse mandamento em Israel, há esse mandamento nos 10 mandamentos, aliás, mas os fariseus fizeram o que? Adicionaram uma série de coisas, vários mandamentos. Por exemplo, uma das coisas que eles disseram é que no sábado você só podia andar 1 milha. Se você andasse mais do que 1 milha no sábado, você já tinha quebrado o sábado. Outra coisa que os fariseus disseram é que se uma galinha pusesse, isso é verdade, viu? Não é força de expressão, não. Se uma galinha pusesse um ovo no sábado, você não podia comer o ovo.
porque ela precisou trabalhar, né, no sábado. Então, se você comesse o ovo, você quebrou o sábado. Perceberam o que é que os fariseus faziam? Eles adicionavam rituais externos à lei de Deus, e dessa maneira parecia que eles eram zelosos da lei. Eles tinham aparência de zelo da lei, mas eles esqueciam das exigências internas da lei. Eles ignoravam que a lei também falava sobre os pecados do nosso coração. Então, vejam qual era a jogada dos fariseus. Eles adicionavam mandamentos à lei de Deus para tentar esconder as exigências internas do coração. Então, parecia que eles estavam aumentando o rigor da lei de Deus, mas, na verdade, eles estavam diminuindo as exigências da lei de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, na sessão que nós vamos estudar a próxima quinta, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Por que Jesus diz isso? Porque os fariseus diziam que você só quebra o 7º mandamento se literalmente você adulterar. Mas você pode olhar com intenção impura. Era isso que os fariseus diziam. Então eles pareciam ser santarrões, mas na verdade eles diminuíam as exigências da lei de Deus. Entenderam isso? E dessa forma, Jesus os descreve como sendo então hipócritas, porque eles se preocupavam com a observância de ritos externos. Quando eles jejuavam, eles faziam questão de sair na rua, né, magros, de uma maneira a que todos percebessem que eles estavam jejuando. Quando eles davam oferta, o que é que eles faziam? Eles gritavam nas praças, ó, a oferta que eu estou dando. Mas Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, porque por dentro eles eram, na verdade, podres. Eles só obedeciam à lei de Deus externamente, mas no seu coração eles eram rebeldes contra Deus e contra a lei de Deus. Até aqui tudo certo? O Novo Testamento nos mostra o exemplo de 2 homens que perceberam, então, que o ensino dos fariseus era errado. O primeiro deles foi o jovem rico. Lembram da história do jovem rico? Da história não, né? Do acontecimento do jovem rico. Foi um jovem que chegou para Jesus e disse, mestre, o que é que eu preciso fazer de bom para que eu seja salvo? Aquele homem acreditava que ele poderia ser salvo através das suas obras. E Jesus entra no jogo do homem. Você tem observado os mandamentos? O homem pergunta, quais? Aí Jesus diz, não matarás, não roubarás, guarda o dia de sábado, não farás para ti imagem de escultura. O que é que o homem responde? Tenho guardado desde novo, desde jovem, desde criança. Eu guardo a lei de Deus. Aí Jesus diz algo que pega ele na falha, pega na mentira. Faz o seguinte, dá os teus bens, pega os teus bens, vende e dá o dinheiro aos pobres. O que é que Jesus estava fazendo? Estava confrontando aquele homem com um outro mandamento que Jesus ainda não havia mencionado, o 10º mandamento. Não cobiçarás. Aí aquele homem percebe que ele podia até guardar externamente os mandamentos, mas no seu coração havia cobiça. Ele amava o dinheiro. Então o jovem rico é um primeiro homem que percebe que a lei de Deus não é simplesmente uma obediência externa, mas é também e principalmente uma obediência interna. O segundo homem que aparece no Novo Testamento encontrando essa experiência é o apóstolo Paulo. Abram aí suas Bíblias, em Romanos capítulo 7, verso 7. Quem achar primeiro pode ler. Paulo disse que ele conhece o pecado através da lei. E qual é o mandamento da lei que Paulo cita? Não cobiçarás. Paulo era fariseu, ele acreditava que ele guardava a lei. Só que aí depois que o Espírito Santo regenera Paulo, Paulo percebe que a lei não falava apenas de ritos externos, mas principalmente do coração. Aí ele percebe que o 10º mandamento ele não obedecia, porque havia cobiça no seu coração. Então, meus irmãos, na sequência aqui, volte para Mateus capítulo 5, dos versos 21 até o verso 48 do capítulo 5,
Jesus vai trazer 6 refutações aos fariseus. E em todos esses casos, Jesus vai mostrar que a interpretação dos fariseus da lei era uma interpretação falha, porque era simplesmente uma interpretação externa. Era simplesmente usos e costumes, mas ignorava as exigências internas da lei. E Jesus vai trabalhar, então, nessas 6 refutações. Em todas elas, o que Jesus vai ensinar é o que está dito no verso 20. Veja aí, capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jamais entrareis no reino dos céus. Em todas essas partes, então, nos 6 ensinamentos de Jesus, ele vai dizer que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Nós não podemos obedecer à lei de Deus simplesmente da boca para fora. Nós não podemos obedecer à lei de Deus simplesmente do ponto de vista visível. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não é isso que é dito lá em 1 Samuel, né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Muito bem. Então o primeiro argumento que Jesus vai apresentar aí está nos versos 21 a 26. Nesse texto, Jesus vai enfrentar a questão do 6º mandamento. Jesus começa então com o 6º mandamento que diz: não matarás. Não matarás. É de propósito que Jesus começa com esse mandamento, porque o 6º mandamento é aquele que traz o pecado mais escandaloso dos 10. Dos 10 mandamentos, dos 10 pecados que nós encontramos nos 10 mandamentos, o mais escandaloso é o do 6º mandamento: matar alguém. Não matarás. O nosso Código Penal, o primeiro crime que vem tipificado nele é o homicídio. O artigo 121, matar alguém. Matar alguém era considerado o pior crime que alguém poderia cometer, segundo os fariseus. Então Jesus começa exatamente por esse mandamento. Então diz Jesus aí no verso 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, e aí o texto continua. Perceberam que parece que Jesus está contradizendo a lei aqui, né? Porque ele diz, ouvistes o que foi dito, não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, e ele vai continuar. Parece que Jesus vai trazer um ensinamento diferente do da lei, mas não é exatamente isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está criticando aqui no verso 21 era a interpretação que os fariseus faziam da lei. Porque os fariseus diziam que o 6º mandamento, não matarás, se resumia apenas a, literalmente, matar alguém. Por isso que Jesus cita 2 textos aqui no verso 21. Primeiro ele cita Êxodo 20, não matarás. Depois ele cita Números 35, que é o texto que nós lemos no começo. Se alguém matar outra pessoa, estará sujeito a julgamento. O que os fariseus diziam é que você só quebra o 6º mandamento se você matar alguém. Era a única forma de quebrar o 6º mandamento é se você pegasse uma peixeira e metesse no busto, furasse o camarada, né? Metesse no busto do camarada. É dessa forma que você quebra o 6º mandamento. Jesus vai ensinar aqui que o mandamento, na verdade, é muito mais amplo do que isso. Não matarás não é simplesmente que eu não devo matar ninguém. As exigências são muito maiores do que isso, e é isso que Jesus vai ensinar. Eu, porém, vos digo, verso 22, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus diz 3 coisas aqui. Primeiro, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão também está sujeito a julgamento. Perceberam aí que a expressão sem motivo está entre colchetes aí, na sua Bíblia? Isso acontece porque essa expressão não está em alguns manuscritos antigos. É uma variação textual. Nem todos os manuscritos contêm essa expressão, mas ela pode ser deduzida. Porque Jesus não está dizendo que irar-se é necessariamente pecado. Nem toda ira é pecaminosa.
E a gente percebe isso em Efésios 4, 26. Alguém abra e leia, por favor. Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. O que é que a gente depreende? Que é possível irar-se sem pecar. Há uma certa ira que é admitida ao cristão. Há uma certa ira que não é pecaminosa. Por isso o texto diz, irai-vos e não pequeis. Ire-se, mas não peque. Por isso que o texto aparece aqui, todo aquele que sem motivo, sem justificativa, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. O que Jesus está dizendo aqui é que o sexto mandamento não trata simplesmente de você matar alguém, mas também de você nutrir ira e ódio no coração contra alguma pessoa. Se você odeia alguém, se você sem motivo se ira contra alguém, se você tem cólera no coração, rancor por causa de alguém, se você não perdoa alguém, você também está quebrando o sexto mandamento. E nós vemos, meus irmãos, um exemplo disso no Antigo Testamento, que é Caim. Caim foi o autor do primeiro homicídio, não é isso? Matou o seu próprio irmão, mas não foi do dia para a noite. Abra aí, Gênesis capítulo 3. Aliás, desculpa, Gênesis capítulo 4, verso 5. Deus não se agradou da oferta de Caim, se agradou da de Abel, e o que foi que aconteceu depois? Irou-se Caim e lhe caiu o semblante. Quando foi que Abel começou a morrer? Quando Caim nutriu o ódio pelo seu irmão no seu coração. O que é que leva alguém a matar outra pessoa? O ódio no coração. Jesus está apontando para esse fato que já estava na lei de Israel, já estava no Antigo Testamento, de que, na verdade, o problema maior não é você matar alguém, o problema maior é você nutrir ódio contra alguém, porque é isso que vai, potencialmente, lhe levar a matar alguém. Caim matou o seu irmão porque primeiro ele odiou o seu irmão, porque ele não combateu o pecado da ira no seu coração, e isso foi se alastrando, um abismo chama outro abismo, até que Caim matou o seu próprio irmão. Jesus ensinou, meus irmãos, que é do interior do nosso coração que procede o homicídio. Veja aí, abram aí em Marcos capítulo 7, verso 21. Quem achar também pode ler. Marcos capítulo 7, verso 21. É do coração do homem que procedem maus desígnios, entre eles, homicídios. O homicídio começa no coração que odeia. Por isso Jesus diz que todo aquele que se irá sem motivo, todo aquele que odiar o seu irmão sem motivo, estará sujeito a julgamento. Na segunda parte aí do verso 22, Jesus vai trazer mais duas frases aí. Quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa é uma parte particularmente difícil desse texto, e a dificuldade reside aqui no sentido da palavra tolo. A palavra que é traduzida aqui como tolo é a palavra grega moros. E existem duas opiniões sobre o que essa palavra significa aqui. Eu vou tentar trazer aqui resumidamente. A primeira é a que diz que moros, na verdade, é uma aproximação da palavra hebraica raka. Raka era uma espécie de xingamento. Raka era como chamar alguém de anta, de besta.
E os fariseus diziam que você chamar alguém de raca era pecado, era falta de educação. A palavra moros, entretanto, que era uma palavra parecida, ela era parecida com a palavra raca, mas era menos grave. Era menos grave, era como chamar hoje de leso, alguma coisa menos grave do que as palavras que eu falei antes. Então, nessa primeira opção, Jesus estaria fazendo um jogo de palavras. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: os fariseus dizem que se você chamar alguém de raca, você peca, mas eu digo que basta que você chame de moros, de tolo, que você já está pecando. Porque os fariseus eram assim. Eles diziam, se você chamar alguém de raca, você peca. Mas se você chamar de outra coisa qualquer, não é pecado. Eles gostavam de fazer esse tipo de coisa. Então, uma primeira opção é que Jesus está dizendo que todo xingamento movido pelo ódio é pecado. Essa é a opção que a nossa tradução opta, porque ela traz aí, aquele que chamar o outro de tolo, peca, está sujeito ao inferno de fogo. A outra interpretação, que é uma interpretação mais moderna, que os comentaristas mais modernos acatam, é que, na verdade, a palavra moros, aqui traduzida como tolo, seria uma transliteração da palavra hebraica moré, que eram duas palavras parecidas, moros e moré. Moros teria ela soaria muito parecida com a palavra hebraica moré, que era a palavra que os hebreus entenderiam. E a palavra moré significa rebelde ou apóstata. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está apontando um pecado que os fariseus gostavam muito de cometer. Os fariseus gostavam de julgar as pessoas, julgar de maneira injusta. Eles gostavam de condenar as pessoas ao inferno. Eles eram aquelas pessoas que estavam sempre com o dedo apontado, dizendo quem é que ia para o céu, quem ia para o inferno. E geralmente esse julgamento dos fariseus não era um julgamento através da palavra de Deus, mas era um julgamento parcial. Eles gostavam de julgar as pessoas de acordo com o seu bel prazer. E se a pessoa não atendesse aos interesses dos fariseus, eles diziam que aquela pessoa era um condenado, era um moré, ia para o inferno. Os fariseus fizeram isso com João Batista e com Jesus. Ande aí para o capítulo 11 de Mateus. Mateus capítulo 11. Bem lembrado. Era esse o tipo de atitude que os fariseus gostavam de ter. A oração a que Flávio se refere aqui é aquele episódio em que oraram um publicano e um fariseu. O publicano orava de maneira humilde. E qual era a oração do fariseu? Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano, que é um condenado. Mas eles fizeram isso também em relação a João Batista e a Jesus. Veja aí, capítulo 11, versos 12 em diante. Aliás, 16 em diante. Capítulo 11, versos 16 em diante. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Do que é que Jesus está falando aqui? Do julgamento injusto e contraditório que os fariseus fizeram com João Batista e com Jesus. João Batista era um asceta. Todos nós sabemos como é que ele vivia, né? Se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Se vestia com pano de saco. Não frequentava festas. Comia mal se alimentava. Era um asceta. Era um nazireu por causa do seu ministério. E aí aparece João Batista pregando em Israel. A pregação de João Batista incomodava os fariseus. O que foi que eles disseram? Esse homem tem demônio. Aí aparece Jesus, que era o contrário de João Batista, que comia e bebia, que ia a banquetes, que frequentava as festas. E entenda que as festas daquela época não se parecem nada com as festas de hoje, as festas populares de hoje. Aparece Jesus, que era o contrário, que não era um asceta. Qual foi o julgamento dos fariseus? É um comilão e um beberrão. Eram dois pesos e duas
medidas. O julgamento deles era de acordo com a conveniência. Eles condenavam as pessoas ao inferno de acordo com o seu interesse. É disso que Jesus está falando. Chamar alguém de tolo é exatamente isso. É julgar de maneira parcial. E vejam, meus irmãos, que a definição que é dada a Jesus aqui, veja aí o verso 19 do capítulo 11, eles chamam Jesus de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E essa definição é muito importante. Por quê? Porque alguém glutão, bebedor e amigo de pessoas dissolutas é exatamente a definição da lei para um filho rebelde. Deuteronômio 21. E qual era a pena para os filhos rebeldes? Apedrejamento. Então os fariseus estavam, na verdade, ameaçando Jesus de morte. Eles odiavam Jesus e eles queriam matar Jesus. Eles tentaram fazer isso e, no final das contas, eles, entre aspas, conseguiram. Percebem como é que o julgamento injusto conduz ao assassinato? Os fariseus eram homens que odiavam o seu próximo. Eles não matavam literalmente, mas eles odiavam o seu próximo. Eles nutriam ira contra aqueles que os desagradavam. Eles julgavam de maneira injusta e por todas essas coisas, Jesus diz, eles estão sujeitos a julgamento. Não matarás, meus irmãos, não é simplesmente não matar alguém. Não matarás é nutrir ódio contra alguém, é ter rancor contra alguém, é julgar de maneira injusta alguém. Tudo isso, na mente de Deus, segundo a lei de Deus, é matar. O nosso Catecismo Maior, ele diz isso, pergunta 136, pergunta o seguinte: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Resposta: a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança. Tudo isso é matar, no entendimento de Deus. Será que, meus irmãos, nós não somos ligeiramente parecidos com os fariseus? É bem possível que sim. Nós nos orgulhamos de nunca termos matado ninguém. Eu espero que ninguém nunca tenha matado ninguém aqui, apesar de já ter tido vontade, né? Nós nos orgulhamos de nunca termos matado ninguém, de talvez nunca ter batido em ninguém na rua, de nunca ter xingado ninguém na rua. Mas quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não somos culpados desse mesmo mandamento por nutrirmos ira no nosso coração? A verdade, irmãos, é que nós somos parecidos com os fariseus nesse ponto. E deixa eu citar aqui um exemplo que eu acho que ilustra bem isso. Os fariseus, eles gostavam de mudar o mandamento de Deus para se enquadrar nele, mantendo os seus pecados. E eu penso que muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos isso em relação a uma coisa que se chama perdão. É muito comum no meio evangélico, no meio dos cristãos, eu sempre ouço a seguinte frase, e talvez muitos de vocês já tenham dito essa frase, eu gostaria de comentar. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Já ouviram essa frase? Já disse essa frase? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu tenho muito problema com essa frase, porque essa frase não condiz com o que a Bíblia diz que é perdão. Porque essa frase, você pode até não pensar isso, mas ela dá a entender que perdão é simplesmente não vingança. É simplesmente não retaliação. É simplesmente não ter desejo de se vingar de alguém. E, meus irmãos, a verdade é que a Bíblia define perdão de uma maneira muito mais complexa do que isso. Perdão não é simplesmente não exercer vingança. A Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. Como Deus nos perdoou em Cristo. A pergunta é, como foi que Deus fez isso? Deus não simplesmente não lembra, ou melhor, Deus não simplesmente lembra dos nossos pecados sem sentir dor. O perdão de Deus não consistiu nisso. Em que consistiu o perdão de Deus? Em nos reconciliar com Ele mesmo através do seu Filho amado. Perdão, biblicamente falando, é reconciliação. Não é só lembrar sem sentir dor. Só que nós reduzimos o conceito de perdão para algo mais simples, para poder nos adequarmos a essa concepção errada de perdão e não perdoarmos de verdade. Perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos
perdoou. Deus nos admitiu na sua mesa como seus filhos. João capítulo 17, Jesus diz que Ele nos amou com o amor que Deus tem por Jesus Cristo. Isso é perdão. Perdão é isso. Percebem como muitas vezes nós somos parecidos com os fariseus? Nós diminuímos as exigências de Deus, que são altas, para nos adequarmos. Na sequência, meus irmãos, estou olhando aqui para o relógio, Jesus vai nos mostrar que não apenas, volte aí para o capítulo 5 de Mateus, Jesus vai mostrar que o sexto mandamento não apenas exige que você não odeie ninguém, que você não julgue injustamente ninguém, que você não chame ninguém de tolo. Jesus vai mostrar agora que a exigência do sexto mandamento é ainda maior. Ele vai nos mostrar que além de não odiar ninguém, você precisa zelar para que ninguém tenha motivo para te odiar. Além de não odiar ninguém, você precisa zelar, fazer o máximo para que ninguém tenha motivo de odiar você. Jesus vai falar agora então sobre a reconciliação, versos 23 a 26. Ele vai falar sobre isso trazendo aqui duas hipóteses, duas situações. A primeira diz respeito a dois irmãos. No contexto aqui são dois judeus, irmãos na fé, que brigaram, que se desentenderam. Na segunda figura, ele vai trazer a imagem de dois inimigos que estão em guerra. E nas duas, Jesus vai ensinar a mesma coisa. Se você fez alguma coisa contra alguém, busque a reconciliação. Versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. A imagem que Jesus nos traz aqui é de um judeu que no dia de sábado ia até o templo para deixar a sua oferta, o seu dízimo, cumprindo assim com a lei de Moisés. E aí Jesus disse, se na hora em que você for depositar a sua oferta, você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, subentende que você fez alguma coisa contra alguém, e é interessante que Jesus disse, se naquela hora você lembrar, por que Jesus diz isso? Porque geralmente o que ofende esquece, né? O que ofende esquece. O ofendido é mais difícil, né? Lembra mais tempo. Mas se na hora em que você for deixar a tua oferta, você lembrar, eita, fiz tal coisa contra fulano, deixa a oferta, não entregue a oferta, volta, resolve as coisas com o teu irmão, depois você volta ao templo e faz a sua oferta. Martin Lloyd Jones comenta esse texto, ele diz que é melhor deixar Deus esperando do que entregar a adoração a Ele dessa maneira. Deus prefere esperar. Se aplica ou não se aplica ao nosso tempo? Deus está dizendo isso, meus irmãos. Se no domingo à noite você chegou na igreja para adorar, mas lembrou que durante a semana você fez alguma coisa contra alguém, nesse caso pode chegar atrasado no culto. Nesse caso pode. Volta, vai lá na casa do fulano, se resolve com ele. Aí você volta e presta o seu culto. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não quer que nós sejamos como os fariseus que eram hipócritas, que prestavam o culto, que levantavam os braços e clamavam, mas ofendiam seus irmãos. Jesus quer evitar que nós sejamos exatamente dessa forma, que nós sejamos hipócritas como os fariseus eram. A segunda imagem que Jesus vai nos trazer aqui são a de dois inimigos, versos 25 e 26. Deixa eu tomar uma água. Diz o seguinte: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Qual é a imagem que Jesus está trazendo aqui? É a de duas partes num processo judicial que estão indo para o fórum para serem julgadas. Uma parte deve à outra. A ideia aqui é de uma dívida em dinheiro mesmo. E as duas partes foram chamadas pelo juiz para que eles ouvissem a prolação de uma sentença, e o devedor está indo para o fórum e o credor também.
qual é o conselho de Jesus? Olha, antes de chegar no fórum, antes que chegue o momento do julgamento, procura o teu adversário e faz um acordo. Porque se você não fizer isso, o juiz vai te mandar para a cadeia e você vai ficar lá até pagar o último centavo. Nessa época você podia ser preso por dívida. Hoje no Brasil a única possibilidade é a dívida de alimentos e mesmo assim tem algumas limitações. Mas nessa época havia a possibilidade de você ser preso e até mesmo se tornar escravo de alguém para pagar uma dívida. É disso que Jesus está falando. Antes que chegue esse momento, procura o teu irmão, procura o teu adversário nesse caso e entra em acordo, para que você não seja julgado pelo juiz. Nos dois exemplos, Jesus está dizendo, meus irmãos, que nós precisamos buscar a reconciliação. Que se nós ofendemos alguém, nós temos que ter urgência em procurar a reconciliação. Abram aí, por favor, no Salmo de número 68. Perdão, Salmos 34. Salmo de número 34, verso 14. Quem achar pode ler. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. O que é se empenhar? É demonstrar esforço, não é isso? Empenho é esforço. Procura a paz, se esforça por encontrar essa paz. Anda a segunda milha com o teu adversário. As duas imagens que Jesus está trazendo aqui nos falam disso. De que se eu ofendo alguém, meus irmãos, e ainda que eu não ofenda ninguém, porque o verso 23 aí, veja de novo, diz que se eu lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu preciso procurá-lo. O texto não diz o seguinte, que se você errar, que se você ofender o seu irmão, você tem que procurar. Não é isso que o texto diz. O texto diz que se alguém tiver alguma coisa contra você, você deve se reconciliar com o seu irmão. Mas eu não fiz nada, eu não ofendi o meu irmão, ele é que está com raiva de mim. Verso 20. Se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Busque a reconciliação. Meus irmãos, tem uma coisa que a gente aprende na vida cristã, é que em muitos momentos é preciso renunciar à razão. No casamento, no relacionamento na igreja, é preciso renunciar à razão muitas vezes. Há momentos em que tem que esquecer quem está certo, quem está errado. O importante é se reconciliar, restaurar a paz. Busca a paz, empenha-te por alcançá-la. Renuncia à tua razão, mas se reconcilia com o teu adversário e principalmente com o teu irmão. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, caminhando agora para o final, que Deus, no último dia, Ele não vai apenas julgar os homicidas. Ele não vai julgar apenas os homicidas. Fernandinho Beiramar. Deus vai julgar também todas aquelas pessoas que não buscaram se reconciliar com seus inimigos. Por isso que ele diz aí no verso 26, não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Preste bem atenção, meus irmãos. No último dia, quando Cristo voltar, Jesus, Deus em Cristo, vai exercer o mesmo rigor com Fernandinho Beiramar e com todos aqueles que não perdoam seus inimigos. O rigor vai ser o mesmo. Os homicidas serão julgados ao lado daqueles que não se reconciliam com seus irmãos, com seus inimigos também. Por isso o texto diz, busca o teu adversário, reconcilia-te com ele. O sexto mandamento, meus irmãos, é muito mais amplo do que simplesmente matar alguém. Ele nos ensina o dever que nós temos de não odiarmos ninguém e de buscarmos a paz com todas as pessoas, de buscarmos a reconciliação com todos. E, meus irmãos, nós podemos concluir, por último, que nisso nós devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Jesus fez, meus irmãos, exatamente o que é dito aí nos versos 25 e 26. Nós estávamos em ira contra Deus. Nós estávamos em pecado contra o Senhor.
nós estávamos caminhando para o julgamento. Mas antes que chegasse o dia do julgamento, Deus em Cristo nos procurou e se reconciliou conosco, dando seu Filho amado e restaurando a paz conosco. Efésios capítulo 5, verso 1, quero terminar com esse texto, abra aí por favor. Efésios 5, 1. Resume bem qual é o nosso dever. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como Deus se reconciliou conosco em Cristo, nós somos chamados a nos reconciliarmos com os nossos irmãos, como imitadores de Deus, como filhos amados. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém tem algo a acrescentar? Eu acredito que nesse caso incide o que é dito em Mateus capítulo 18. Vamos abrir lá. Mateus capítulo 18. Do verso 15 em diante. Nesse texto, Jesus está tratando de uma situação um pouco diferente lá do capítulo 5. Porque aqui Jesus está falando de quando você é ofendido por alguém. Mas eu penso que se aplica ao caso. O princípio acaba sendo o mesmo. Capítulo 18, versos 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar, ouve também à igreja, considera-o como gentil e publicano. Jesus diz aqui, então, que a reconciliação ela deve passar por 3 passos. Esses passos são lógicos. Se eu estou em atrito com alguém, quer eu tenha pecado contra a pessoa, quer a pessoa tenha pecado contra mim, pelo menos esse seja o meu julgamento, Jesus disse que eu devo ir até a pessoa e arguí-la. A ideia aqui é que alguém pecou contra mim. Primeiro passo que eu devo fazer, eu vou até a pessoa sozinho, não conto para ninguém, não boto no Facebook, na igreja tem pessoas falsas. Não, nada disso. Você não diz nada a ninguém, procura a pessoa. Meu irmão, eu acho que você errou dessa forma. Se ele te ouvir, vai contar para alguém mais? Não. Morreu. Morreu o boi. Se ele te ouvir, acabou a questão. Se ele não te ouvir, bom, Salmo 34 diz que você deve se empenhar por buscar a paz. Então você vai continuar tentando encontrar a paz. Só que agora ela não te ouviu quando você foi sozinho, você vai levar agora, o texto diz 2 ou 3 testemunhas. Por que 2 ou 3? Porque a lei de Israel dizia que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será estabelecida. Por isso, Mateus fala em 2 ou 3 testemunhas. Então você vai levar 2 irmãos da igreja, pessoas que vão saber guardar o segredo, obviamente, e vai procurar a pessoa. Fulano, eu te procurei uma primeira vez, a gente não conseguiu chegar a um acordo, continua a nossa pendenga, a nossa arenga, quero resolver isso. Mateus 18 diz que eu tenho que seguir certos passos e eu já estou no segundo. Se a pessoa ouvir, encerra-se a questão. E nenhuma outra pessoa além daquelas precisa saber de nada. Se ela não ouvir, aí chega um terceiro, que é o último passo aqui do caminho, que é comunicar o fato à igreja. Depreende-se aqui a liderança da igreja, né? No nosso contexto presbiteriano, o conselho da igreja. Aconteceu isso entre mim e fulano, já segui os 2 primeiros passos, não houve como resolver, trago a questão à igreja. Detalhe, a nossa Constituição, a Constituição da IPB, diz que no caso de pecados horizontais, um pecado meu contra Flávio, Flávio não pode me denunciar no conselho sem que antes ele percorra esses 2 primeiros passos. Se ele fizer isso, se ele tentar ir para o terceiro passo antes do primeiro e do segundo, aquela denúncia tem que ser rejeitada.
A liderança tem que dizer, não, você segue os 2 primeiros. Não era nem para você ter dito aqui. Você segue os 2 primeiros passos, se não resolver, você traz. Então é isso que deve ser feito. Leva-se à igreja. Se a situação for resolvida, resolve-se o caso, ninguém mais fica sabendo. Se a situação não é resolvida, aí Jesus dá aqui o remédio último, que é considerar aquela pessoa como gentil e publicano, que é uma outra expressão para significar excomunhão. A pessoa não deve mais ser considerada crente. Ela vai ser excluída da igreja porque ela dá mostras de que não se arrepende dos seus pecados. É impenitente, não se arrepende. E se não mostra arrependimento, demonstra que não foi regenerado, deve ser excluída da igreja. Então, eu penso que o texto está falando de outra hipótese, porque a pergunta antes foi, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Por isso que Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, mas eu penso que o princípio se aplica também quando eu erro contra alguém. Eu devo procurar primeiro, se a pessoa não me perdoa, não quero nada com você, vá-se embora. Eu devo seguir os outros 2 passos. Ok? Respondido? Mais alguma dúvida, meus irmãos? Mais algum? Não. No máximo o que vai caber são os 2 primeiros, né? Porque se tratando de um descrente, não há por que comunicar à igreja, né? Talvez por analogia, a gente possa aplicar os 2 primeiros. Eu procuro primeiro a pessoa, se a pessoa não aceita, eu levo 2 pessoas de confiança, é preciso ter muita sabedoria nisso, se tratando de um descrente. E se a pessoa, por fim, não aceita, a questão termina ali. Você se empenhou por buscar a paz. Você exauriu o que estava na sua alçada. E aí desse momento em diante, Augusto, nós temos que mostrar uma justiça que exceda a dos escribas e fariseus. Se a pessoa se recusa a falar com você, fale com ela.